Nós estamos no nosso mês, né? O mês das mulheres. E durante esse mês a gente tem muitas atividades. Não só nós, mas também empresas que se importam e cuidam das mulheres. É o mês internacional das mulheres e é claro que a gente tem que comemorar. E comemorar muito, né, Rose? Sim, com certeza. Isso é muito importante, Fabiola. É a saúde, não só feminina, mas de toda a família, né? A gente tem que tomar certos cuidados para que a gente possa ter qualidade de vida, né? É isso mesmo. Nós estamos aqui na Delicatessen Dona Francisca e nós fizemos uma ação da Audiomax, aliás, estamos fazendo, que está sendo muito interessante. Ontem a Rose explanou todo um cuidado e as coisas que a gente deve observar nas nossas mães, nas nossas avós, em nós mesmas, né, Rose? A tua explicação ontem encantou todo mundo, viu? Aí eu fico feliz de poder ter conseguido passar alguma informação para as pessoas que estavam aqui, porque muitas às vezes nem sabem o que acontece dentro ali para dentro do nosso ouvido, né? Só a parte externa, a parte do conduto, da cera, por que a gente tem a cera, o tímpano, os cuidados que a gente tem para não perfurar o nosso tímpano, porque uma vez perfurado ele não se reconstitui, né? Como que funciona a nossa audição? O som vai entrando através de ondas, né, pelo nosso ouvido, daí vai para os martelos. Nosso ouvido é o que tem os 3 menores ossos do corpo humano, né, que é o martelo, a bigorna e o estribo, são os 3 menores ossos do corpo humano. Então é muito interessante essa parte do nosso corpo, que é a audição. E a gente não imagina o quanto isso é importante, porque a gente não está acostumada. Eu sempre falo isso quando eu entrevisto a Rose, que é da Audiomax, que são os aparelhos auditivos com alta tecnologia, desde os mais modernos até os mais tradicionais também, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar. E quando a gente observa, aí a gente entende a importância. E foi isso que a gente falou aqui ontem. Muitas mulheres se identificaram, inclusive, com sintomas que elas têm e que nem percebiam. Sim, sim, são sintomas assim bem simples que a gente pode identificar no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, você está sempre pedindo para as pessoas repetirem o que você está falando. Aquele famoso, hein? Como? Não entendi, né? Isso é uma situação que a gente vive, que a gente pode estar atenta e de repente se perceber que está falando muito isso, a gente tem que dar uma verificada, né? Também tem a situação de entender errado, né? Por exemplo, a gente fala a velhinha da Praça Nossa que eu comentei ontem, né? Ela falava, ela tinha problema auditivo, ela escutava tudo, mas não entendia. Isso acontece muito, inclusive num business ali, num corporativo, você até pode prejudicar o seu trabalho, né? Você deu um exemplo maravilhoso. Sim, o exemplo que eu dei foi de um funcionário que o chefe pediu para excluir uma pasta 57, ele foi lá e excluiu a 67. Então, isso é um problema muito sério, né? Assim como ele teve problema de trabalho, às vezes negócios mesmos, reuniões, né? Eventos, tudo isso. Então, a nossa audição é muito importante para que ela esteja 100%. Porque, como eu falei ontem, né? Uma vez ela perdida, a gente não recupera mais, né? Não consegue, a não ser através de uma prótese auditiva, que é o caso do aparelho, ou uma cirurgia, né? Então, por isso que a gente sempre orienta a fazer o exame de audiometria de acompanhamento. Por mais que você ache assim, não, eu não tenho perda auditiva. Vai e faça, como se fosse um oftalmo, um de coração anual, né? E constando uma perda, não precisa se desesperar, né? Hoje é natural, porque são tantos sons, né? Fone de ouvido, sons altos, dependendo do com que você trabalha, né? Usar sempre um protetor de ouvido para proteger sua audição. E tem esses recursos hoje em dia. Às vezes as pessoas têm preconceito, eu não vou usar aparelho auditivo. Mas nós temos tecnologias pequenininhas, discretas. Isso também foi motivo de encantamento quando a gente passou ali para elas o tamanho dos aparelhos e a tecnologia. Tem Bluetooth, você pode regular a TV, você pode ver no seu celular. Enfim, são coisas que brecam às vezes as pessoas de fazerem
um exame de audiometria, até porque falou assim, se eu tiver algum problema não vou usar mesmo, não é? E aí a negação é que é o pior. Qual é a tecnologia mais avançada que você tem, Rose? Hoje nós trabalhamos com excelentes marcas, que são as melhores do mercado, a gente seleciona para estar trabalhando com elas, né? Até mesmo pelo respaldo do nosso fornecedor, porque às vezes o paciente vem com determinado problema, se a gente não tem esse respaldo do fornecedor, fica difícil a gente poder conduzir a situação, mas nós trabalhamos com as melhores, as de ponta mesmo, que tem de novidade no mercado, a gente está oferecendo para os nossos pacientinhos. E a clínica, gente, é uma clínica com fonoaudiólogos todos formados e com muita dedicação naquilo que fazem, e é por esse motivo que a gente está aqui, para mostrar justamente esse trabalho maravilhoso para essas mulheres nesse mês internacional das mulheres. E depois, claro, se você não conseguiu vir aqui no Dona Francisca Delicatessen Café, você também pode ir na clínica e o pessoal está às ordens, sinta-se bem à vontade para esclarecer as dúvidas, para perguntar, e siga nas redes sociais, porque ali sempre tem muitas dicas. E um feliz dia e mês internacional das mulheres. Para nós, né, mulheres fortes, guerreiras, batalhadoras, eu acho que isso tem só mostrado o valor e o potencial nosso no mercado, né? Eu participo de vários grupos de mulheres empreendedoras e eu vejo quanto elas são especiais e quanto elas são guerreiras, sabe, Fabiola? Vai fazer realmente a diferença no nosso mundo, hein? Já estamos fazendo. E olha, gente, a gente fala em terceira idade, em melhor idade, mas são todas as idades. Então, a Audiomax atende desde o bebezinho até o idoso. A Audiomax fica na rua Henrique Meyer, número 280, na sala 3. É um lugar bem gostoso, sinta-se à vontade para fazer uma visita. E, inclusive, fazer a sua audiometria. E a Audiomax tem aqui em Joinville a sua sede, também em Curitiba e agora em São Bento do Sul, a partir do mês que vem. Crescendo, né, gente? E a gente adora dar essa notícia.